Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a revista da editora Betel, o Evangelho de João, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, uma série de 13 lições. E hoje nós vamos meditar na lição de número 3, que vai falar sobre a rejeição e oposição. Nada disto impediu a missão do Filho de Deus. Porém, antes de nós iniciarmos aqui, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, para que o YouTube ele venha entender que o nosso conteúdo tem relevância e outras pessoas assim possam ser alcançadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui como texto áureo Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, que diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. A verdade aplicada, assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada, a fim de cumprir sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Os objetivos da lição: saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos, compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus e ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitaram seu Filho. Texto de referência. Nosso texto de referência está no Evangelho de João, capítulo de número 6, o versículo 60, 61, 66, 67 e o 68. Diz assim a palavra de Deus: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Na nossa introdução, nós aqui iremos ver como Jesus, ele enfrentou a rejeição sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. O nosso Senhor Jesus, ele soube lidar com a rejeição e com as manifestações da exaltação por parte do povo. Lembrando aqui que estas lições, elas foram comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira. Então, nós vamos primeiro aqui entender que Jesus, ele enfrentou a rejeição e também as manifestações de ser exaltado pelo povo, né? E aí eu quero deixar já a princípio 2 textos aqui da palavra de Deus. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo de número 6, e o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para o arrebatar, para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Então a gente entende que este cenário aqui, ele ocorreu após a multiplicação. As pessoas ficaram impressionadas com a multiplicação dos pães e peixes,
e o reconheceram, como nós lemos aí, como profeta que devia vir ao mundo, e queriam com isso honrá-lo, queriam exaltá-lo, queriam fazê-lo como um Deus, e mesmo sendo Deus, né, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz aí que, sabendo ele que o vinham para fazer como rei, pelo fato do grande milagre que ele proporcionou, ele então se retirou, né? E a Bíblia diz que ele foi sozinho para o monte, com certeza para orar. Isto era um hábito do Senhor Jesus. Sempre quando ele terminava uma conferência como esta, onde ele pregava a palavra, onde ele realizava inúmeros milagres, entre eles multiplicava pães para uma multidão com mais de 5.000 pessoas, e as pessoas queriam fazê-lo rei, queriam o exaltar, ele se retirava, e a Bíblia fala-nos que ele subia para o monte para orar. Então nós entendemos aqui que dentre as rejeições e as oposições que Cristo ele enfrentou em meio ao seu ministério terreno, ele também sofreu as manifestações onde as pessoas procuravam exaltá-lo, fazer dele rei. E nós vemos aqui o nosso exemplo singular, nosso Senhor Jesus, não aceitando tal coisa. Então isso já nos faz entender que se nós queremos ter um ministério proveitoso, se nós queremos ter um ministério aonde nós entendemos que tudo que nós fazemos daqui receberemos o nosso galardão no céu, então também não devemos aceitar a exaltação por parte dos homens, não devemos permitir que os homens queiram nos fazer grandes aqui na face da terra, porque não foi esse o exemplo que nós tivemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro sim, Mateus capítulo de número 23, tá? E nós vamos ver aqui também justamente isso, a questão ainda da exaltação. Olha o que o Senhor Jesus ele diz aqui em Mateus 23, versículos de número 3, versículo 5 e do 6 até o 11, ok? Olha o que diz. Assim, Jesus, né, eu vou ler desde o 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: sobre a cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Assim, tudo que vos disserem, observem e pratiquem. Então, olha, diante de tudo que os escribas e fariseus, eles verbalizavam concernente à lei de Moisés, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, tudo que vos disserem, observem e pratiquem. Observem e coloquem em prática o que? O que está inserido nas leis de Moisés. Mas a parte B do versículo 3 de Mateus 23 diz: mas não procedam conforme suas obras, porque dizem e não praticam. Versículo 5: praticam suas obras para serem vistos pelos homens, porque trazem largos filactérios e aumentam as franjas de suas vestes. Versículo 6: e amam os primeiros assentos nos jantares e as primeiras cadeiras nas sinagogas, saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, que significa mestre, um título preferido pelos fariseus. Vós, porém, não queira ser chamados de Rabi,
Vós também, Jesus disse, não queiram ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só o vosso Pai, o que está no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. É interessante que por 2 vezes Jesus repete essa expressão, para que as pessoas não tivessem o desejo de serem chamados da mesma forma como os fariseus eram chamados, porque isto fazia parte de uma exaltação que havia já tomado o coração dos escribas e dos fariseus, que se achavam tão grandes perante os homens. E no 11 ele fecha dizendo: porém, o maior dentre vós será o vosso servo. 12, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando nós lemos aqui Mateus 23, e principalmente esses 2 últimos versículos que nós lemos, versículo de número 11 e o versículo de número 12, nós entendemos que o conceito aqui do reino é que quem se exalta, quem aceita os aplausos, quem se ensoberbece, este peca contra Deus. Como John Wesley escreveu, quem se humilha está cumprindo a vontade de Deus. Então nós vemos aqui textos que deixam claro qual foi o posicionamento do Senhor Jesus. Primeiro, na prática, aonde há outros textos da Bíblia Sagrada que mostram ele se retirando em momentos em que ele percebia que vinham até ele para o exaltar. E depois também ensinando, Mateus 23, os seus discípulos e a multidão concernente observarem e colocarem em prática aquilo que estava na lei de Moisés, mas não observarem e não fazerem da mesma forma como os escribas e fariseus eles faziam. Outro sim, nós vamos ver aqui que Jesus ele enfrentou a rejeição. Então, existem 2 textos aqui que mostram Jesus enfrentando a rejeição. O primeiro está em Lucas capítulo de número 4, versículos 16 ao 29, tá? Que fala de um texto quando Jesus estava ensinando na sua cidade em Nazaré, e diz, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, ou seja, o pergaminho. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, que está em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e estavam maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, faz também aqui em sua terra. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem sucedido em sua terra. Em verdade, aí aqui no 25, eu vou parar aqui no 24, para a gente continuar lendo 25, primeiro,
os escribas, os fariseus, eles rejeitaram Jesus primeiramente pelo fato de que, quando Jesus terminou a leitura do pergaminho, que entregaram em sua mão, aonde ele lê o texto que fora escrito pelo profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, e a Bíblia diz lá no versículo 20, que fechando o livro, ele se assenta. Alguns históricos vão dizer que ele se assentou na cadeira do Messias, porque a Bíblia nos faz entender que o Sinédrio, ele era um concílio religioso formado por 70 anciões, e ali havia 71 cadeiras, porque aquela cadeira era a cadeira de Moisés, e é a cadeira que os judeus, até hoje, eles esperam o Messias, aquele que virá para reinar com vara de ferro, né, para tirar o domínio de Israel, né, dos outros povos, das outras nações. E naqueles tempos, eles esperavam o Messias que viesse reinar com vara de ferro para tirar Israel do poder e do domínio de Roma. Então, quando o Senhor Jesus, ele se assentou naquela cadeira, ele deixou claro: eu sou o Messias. Ele deixou claro: eu sou o Cristo. Ele deixa claro aqui no versículo 21, dizendo: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E por mais que o povo que estava reunido ali dava testemunho, e as pessoas acreditavam nele, claro, por causa dos sinais que já tinham visto em outros lugares, né? Como ele mesmo fala aqui sobre Cafarnaum, mas os fariseus e os escribas estavam furiosos com ele, primeiro, por causa desse tipo de atitude. Segundo, ele coloca aqui um tipo de um provérbio, né? E ele diz assim, né? Médico, cura-te a ti mesmo, versículo 23, faze também aqui em tua terra tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, porque havia muitas pessoas em Nazaré incrédulas, inclusive os irmãos do Senhor Jesus. Muitas pessoas entre escribas e fariseus estavam ali querendo ver os milagres, e nós temos a consciência de que o Senhor Jesus, ele nunca abraçou o fato de que as pessoas, elas precisariam ver sinais para crer. Jesus nunca aceitou, muito pelo contrário, tá? Jesus sempre reprovou esta visão de que as pessoas precisam ver para crer. Tem exemplos bíblicos sobre isso, pastor Davi? Sim, nós temos exemplos bíblicos sobre esta questão. Nós vemos que o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, ele nos deixa claro, né, que quando Nicodemos, ele chega até Jesus, ele diz assim: nós sabemos que tu és profeta, que tu és vindo de Deus, porque ninguém que não seja vindo de Deus faz os sinais que você faz. Ou seja, ele deixou claro: eu acredito porque eu vi os sinais que foram feitos por ti. E qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu para Nicodemos? O Senhor Jesus, ele simplesmente disse: é necessário você nascer de novo. Lembra aquela outra passagem que os fariseus, eles disseram: dai-nos um sinal e nos basta? E falam: o único sinal que vos será dado, primeiro ele diz, fariseus e escribas, né? Uma raça incrédula, pede-me um sinal, e o único sinal que vos será dado é o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe.
E o único sinal que vocês vão ter é que o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E aí o Senhor Jesus, com isso, estava deixando claro para aquela geração perversa e incrédula, porque foi essa a expressão que Jesus usou para eles, que vocês vão entender que após o 3º dia eu vou ressuscitar, e vocês vão ter que engolir a palavra de vocês, de não terem acreditado em mim. Vocês mesmo me procurarão e não me encontrarão. Então Jesus, ele sempre foi contra essa questão, de que as pessoas acreditassem nele por causa dos sinais. E aí então, diante disso, aqui a palavra do Senhor diz, em verdade vos digo, versículo 24 de Lucas 4, que nenhum profeta é bem recebido em sua terra, e em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Sarepta de Sidom, ou seja, a uma gentílica. Jesus estava deixando claro, nem Deus permitiu que algumas coisas que aconteceram no passado, a glória viesse se manifestar para alguém de Israel. Deus usou uma pessoa gentílica. Aí ele diz no 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio, outro gentílico, do qual o Senhor Jesus faz menção e deixa claro, Deus poderia ter usado deste milagre com um judeu, mas Deus usou com um gentílico. E com isso diz o versículo 29, que toda a sinagoga, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram para fora da cidade. Ou seja, é um texto que dentro da lição proposta, ele foi rejeitado. E o levaram até o cume do monte sobre o qual a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. O desejo deles, por causa das palavras sinceras de Jesus, era matá-lo. Ele, porém, passou por meio deles e retirou-se por um milagre da parte de Deus. Um outro texto que nós temos aqui também está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, e o versículo de número 3, que diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão também aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, entre seus parentes e a sua própria casa. E nós vemos que a rejeição a Cristo, ela também aqui foi tão grande, que por causa da incredulidade, ele primeiro se retirou de Nazaré. Segundo, olha o que diz o versículo 5, eu acho muito forte isso. E ele não pôde fazer nenhum outro milagre ali, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Então a incredulidade, a rejeição, ela foi tão grande que o Senhor Jesus só pôde curar alguns poucos enfermos. O desejo de Jesus era fazer grandes maravilhas, mas não pôde, justamente por um motivo: a incredulidade daquelas pessoas. Com isso, o bispo Abner Ferreira, ele deixa claro que com todas essas rejeições, Jesus, ele seguiu em sua missão. Ele escreve aqui, o Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar os perdidos com o Pai e seguiu firme nesse propósito até o fim. Ou seja, a caminhada ela não foi fácil, mas Jesus, para deixar-nos o exemplo, ele permaneceu firme, tanto em meio à rejeição, como também às manifestações de exaltação que se manifestaram contra ele. E sendo assim, nós terminamos aqui a primeira parte
desta lição. Deus abençoe aos irmãos, em nome do Senhor Jesus.